Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Carlos Pimenta, pelo convite que me fez para estar convosco. Eu tenho sempre muito gosto em discutir o futuro, sobretudo o futuro pós-Troika, menos condicionados a esta ditadura do acontecimento em que vivemos, no sentido de ver se podemos libertar energias dos portugueses para puxar para cima em vez de puxarem para baixo, de forma sistemática e com ambição. E eu lembro-me sempre a propósito da ambição com que devemos olhar para o futuro, de uma coisa que disse o Presidente Jorge Sampaio há uns anos. Dizia ele: vivemos num país onde as ambições estiveram sempre à frente dos recursos. E eu gostei muito de ler este relatório para o crescimento sustentável, porque ele faz uma síntese muito bem feita entre ambições e recursos. Parabéns, portanto, aos autores do relatório. Vou falar-vos da indústria de calçado portuguesa, dizer-vos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Vou falar-vos de atitude positiva, de estabilidade, de persistência, de coerência e de ambição, de uma ambição superior à de muitos outros setores, necessária para combater um preconceito que este conjunto de setores ditos tradicionais tem na sociedade portuguesa. E não há pior mentira, do meu ponto de vista, do que a mentira do preconceito, porque ela é dogmática. E, finalmente, vou tentar demonstrar, talvez não consiga, não tenho tempo, porque é que acho que uma política industrial não deve escolher setores. Esta é a produção de calçado no mundo em 1985. 8.800 milhões de pares. A Ásia tinha 45% da produção, a Europa 34%. Não vou falar dos outros continentes. Uns anos depois, em 2012, a produção passou para 21 mil. Eu, quando falo da indústria de calçado, da produção de calçado, eu posso pôr outro setor qualquer da economia portuguesa ou, eventualmente, da economia de qualquer outro país do mundo. E, portanto, posso colocar textos, posso colocar mobiliário, posso colocar tantas coisas. Posso colocar os produtos de mais alta intensidade tecnológica, porque a China é hoje o maior produtor de produtos de alta intensidade tecnológica do mundo. E, portanto, em 2012, a produção multiplicou quase por 3, sendo que a produção na Ásia passou de 45% para 87%, dos quais a China passou a produzir 63%. A Europa, que produzia 34%, passou a produzir 3,7%. É aqui que está Portugal, nesta Europa que perdeu este setor, como perdeu muitos outros. E depois, um bocadinho no continente, na América, no continente americano, basicamente é o Brasil, que produzia 16, o continente americano, e passou a produzir 5,5. É um continente e, sobretudo, um país, o Brasil, que tem barreiras tarifárias e não tarifárias, restrições quantitativas, medidas de efeito equivalente às restrições quantitativas, que ninguém consegue ultrapassar e, portanto, que traz para a discussão a dimensão multilateral das negociações de Doha, que infelizmente estão mortas e que a União Europeia tem tentado substituir por acordos bilaterais de geração nova, muito interessantes, dos quais ninguém ouve falar e, portanto, é uma pena. Poderia falar um bocadinho disso depois. A produção, portanto, aumentou 133% no período e a população mundial aumentou apenas 5,7 para 7 mil milhões, de onde excesso de capacidade produtiva instalada e uma brutal redução dos preços e das margens. O que significa que Portugal, para sobreviver, e qualquer país para sobreviver, teria que cair na cilada dos preços baixos, gerada naturalmente por este contexto. Portugal fez ao contrário e conseguiu aumentar o preço médio de forma persistente e hoje, do lado esquerdo, e hoje, do lado direito, Portugal tem o segundo preço médio de exportação maior do mundo, a seguir a Itália. A China tem um preço de exportação de $3 e pouco. Em 2012, a indústria portuguesa de calçado tinha 1.300 empresas, 35 mil trabalhadores, o maior saldo comercial da economia portuguesa, 1.100 milhões de euros,
o segundo preço médio do mundo, exporta para 150 mercados, embora tenha uma predominância de exportações, nos quantos mercados muito concentrados, e exporta 90% da sua produção. Mas tem uma grande liderança tecnológica, falarei disso um pouco à frente. É esta a história, aqui muito resumida. O setor aproveitou muito a abertura ao comércio, a EFTA, a CEE, o Acordo de Adesão de Portugal à CEE, depois da nossa entrada na CEE, e os movimentos de globalização, a queda do muro, o movimento de libertação gerado nas tarifas aduaneiras pelo Uruguay Round, e, portanto, isto gerou um crescimento muito grande das exportações, do emprego, e também uma entrada muito grande, maciça, de empresas estrangeiras em Portugal. A China entrou na Organização Mundial do Comércio em 2001. As empresas estrangeiras que estavam em Portugal, praticamente todas, debandaram e foram procurar outras paragens de mão de obra mais barata. E, por consequência, o setor perdeu mais de 15 mil postos de trabalho e, não obstante isso, aumentou as suas exportações para um montante absoluto muito superior ao valor que tinha no pico de 2001, antes da debandada das empresas estrangeiras. O que traz também uma discussão sobre a qualidade do investimento estrangeiro e, digamos, a necessidade de vincular o investidor estrangeiro a um conjunto de compromissos que não permitam, digamos assim, este investimento beduíno tão fácil. E depois, isto é o resultado da execução, é o resultado de um pensamento muito estruturado. O setor faz, desde 1978, planos estratégicos, que são um guia do caminho a percorrer, vai monitorizando o caminho, vai fazendo correções de rota, mas tem um conjunto de objetivos que são persistentes, como é, por exemplo, o objetivo da internacionalização, porque não é possível um setor com esta dimensão viver do mercado interno de 10 milhões de habitantes e, portanto, tem que se olhar para fora e ter uma noção de que a concorrência é duríssima e que há que encontrar uma forma de competir no mercado global. O primeiro plano estratégico, em 1978, teve o contributo do Dr. Miguel Cadilho. Neste tempo, o setor era, porventura, um dos mais pobres da economia, não exportava e, portanto, nasceu aqui tudo. Nasceu a Associação do Setor, nasceu uma primeira feira que se fez em Portugal, que foi a escola para os empresários aprenderem a exportar. Fechámos a feira, porque agora fazemos feiras no exterior, cerca de 60 feiras por ano. E depois iniciámos um percurso, um laboratório com tal qualidade, algumas informações para as empresas, a que chamamos Intelligence, e em 1983 o setor fez um segundo plano estratégico, que foi um plano de grande mudança estrutural, feito por Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, que vai estar aqui connosco hoje, e foi o arranque do processo de automatização do setor, da eficiência, da diferenciação e da promoção da imagem, no sentido de afirmar a imagem de um setor português capaz de competir no mercado externo, quando a imagem de Portugal neste tempo era a imagem de um país muito frágil e a imagem percebida pelo consumidor que escolava a Portugal era uma imagem desvalorizada. E, portanto, a partir de 83, o Dr. Carlos Costa antevia um conjunto de tecnologias que se perfilavam apenas no horizonte, das quais ninguém tinha ouvido falar nesse tempo, sistemas CAD, operações de corte computarizadas, etc., scanners, tudo isso. E depois, em 2000, fizemos um outro plano estratégico. Eu não estou a falar de todos, estou a falar daqueles mais importantes e mais impactantes. Um outro plano estratégico que tinha como objetivo esta coisa um bocadinho presunçosa de fazer da indústria portuguesa de calçado a líder europeia do setor. Mas estas coisas às vezes funcionam como uns chavões mobilizadores para as pessoas, não é? E um forte apoio à internacionalização, de novo, sempre, apoio à internacionalização, sempre, e um forte investimento em I&D e inovação. E uns anos depois do Dr. Carlos Costa ter previsto que este seria o futuro do setor, este setor fez um conjunto de consórcios com 60 entidades do sistema científico e tecnológico,
que levaram à criação de 110 equipamentos inovadores, robótica, armazéns dinâmicos, jato d'água, logística, materiais funcionais, etc. As qualificações tiveram também um progresso muito grande e eu chamo a vossa atenção para a circunstância de tudo ter ocorrido, de o essencial da mudança ter ocorrido justamente depois da debandada das empresas estrangeiras. Isto é, vejam as qualificações, por exemplo, foi a partir de 2000 que houve um processo de rejuvenescimento do setor e de melhoria das qualificações dos trabalhadores. Foi também no mesmo período, num período, portanto, em que se diria assim, a indústria vai desaparecer, porque diminuíram 15 mil os trabalhadores deste setor, morreu, como se antecipava há muitos anos que este setor não teria nenhuma possibilidade de sobreviver na Europa, como outros de que se fala na economia portuguesa, com o mesmo perfil. E neste mesmo período de dificuldades, portanto, o setor investiu em Portugal 14,8% do VAB, mais do que qualquer outro país concorrente, e os investimentos foram todos feitos, sobretudo, nos domínios importantes, que geraram capacidades e competências para fazer desta indústria aquilo em que ela se tornou. Repararão que durante o período do PRIM, 2000 a 2007, enquanto a economia portuguesa, aqui do lado direito, investia 11% em ID e inovação, o calçado investiu 15% no período. E enquanto a economia portuguesa investiu 5% do total dos incentivos do PRIM em internacionalização, esta indústria investiu 49%. E estes 49%, este investimento em internacionalização, deu este resultado. O número de empresas aumentou de forma persistente e recorrente ao longo dos anos, participação de empresas em feiras, número de feiras, fazemos 60 feiras por ano, com a participação de quase 600 empresas. E começamos a lançar, já muito antes de 99, uma imagem, digamos assim, uma imagem conjunta do setor, sempre associada à palavra Portugal, porque nós não podemos esconder as nossas origens, não é? E, portanto, temos que dizer que somos portugueses, mas que fazemos bem, e que isso tenha um valor de X. E, portanto, fizemos sempre essa afirmação e fomos mudando esta imagem coletiva ao longo dos anos. Esta é a nossa última imagem do setor, mas iniciamos também fortes campanhas de promoção integradas a partir de 2009. Tem ali algumas imagens, nós fazemos muitas coisas nesta campanha integrada, sei lá, para além das feiras, eventos de moda, editoriais de moda, kits de imprensa, merchandising, etc. Estas são algumas imagens das campanhas que fomos fazendo ao longo do tempo, algumas delas ousadas, para chamar um bocadinho a atenção, a de 2011 em particular. Não tivemos muitas queixas, devo confessar-vos, mas, enfim, tentámos fazer uma síntese entre sexos, masculino e feminino, e, portanto, não tivemos nenhumas queixas de 2012, 2013, e então apostámos um bocadinho mais na imagem de uma certa sofisticação. E, neste período de tempo, conseguimos conquistar uma grande cota de mercado. Esta é a cota da Itália, Espanha e Portugal, conjunta, não é? E, portanto, este é o peso, é a evolução da cota de Portugal, no conjunto da cota Portugal, Espanha e Itália, e há uma progressão assinalável no ganho de cota por parte dos portugueses. E isto traduziu-se finalmente pela existência do maior saldo comercial da economia portuguesa. Não são muitos os setores, de resto, que têm um saldo comercial positivo em Portugal, o que é fonte de alguma preocupação quando olhamos para o pós-Troika e para o futuro. E depois, também, este setor conseguiu ter o maior grau de especialização, o que chamamos de vantagem comparativa revelada, o maior grau de especialização de todos os países do mundo e também o maior grau de especialização em Portugal, em todos os setores da economia portuguesa. Pronto. Isto foi feito em síntese. Se eu quisesse fazer uma síntese, diria que houve sempre a preocupação de ter um pensamento
estruturado, assenta num diagnóstico esclarecido, feito por gente muito competente. E por camadas de pessoas que participaram. Não foi o do Miguel Cadilho, não foi o Carlos Costa, não foi a Universidade Católica que fez. Deram um contributo, sempre com um conjunto de atores que colaboraram na definição das grandes linhas estratégicas do setor. E, desde logo, o setor teve sempre, durante estes anos, uma orientação para os mercados externos. Portugal tem um problema que é, Portugal descontinua tudo e, portanto, nada é estável do ponto de vista das políticas públicas e da política em si mesma e, portanto, nós tivemos sempre uma orientação persistente para os mercados externos, uma forte atuação do lado da oferta, procurando valorizar a oferta do lado da eficiência e sempre numa lógica de integração de competências em rede. E a orientação para os mercados externos fez-nos evoluir para produtos de alto valor. Os produtos de alto valor para uma lógica de proximidade e de poder de compra. E, portanto, não se estranhará que tenhamos escolhido como mercados prioritários a Europa. Está aqui ao lado. Há um estudo da União Europeia muito curioso, feito em 2009, que faz, por exemplo, entre muitas outras coisas, é um estudo muito grande, faz uma correlação entre a distância dos exportadores a uma fronteira física, embora não haja fronteiras entre Estados, e diz que os exportadores, as empresas que estão a 50 km de uma fronteira física, têm maior intensidade exportadora do que uma empresa que está, por exemplo, a 250 km. Valia a pena testar isto, num estudo mais aprofundado, e depois há outras evidências da relação da intensidade exportadora com o grau de inovação, etc, etc. E, portanto, nós procuramos mercados de proximidade e com elevado poder de compra, porque não é razoável ter o segundo preço maior do mundo e exportar para mercados que não têm poder de compra. E depois tentamos, do lado da oferta, ser eficientes e responder. Não é só ser eficiente do lado dos custos, é ser eficiente do lado da capacidade de responder às exigências que o mercado vai tendo. Resposta rápida, proximidade, porque é difícil comprar na China, é preciso lá ir, é chato, é uma viagem longa, é duro, e, portanto, resposta rápida, pequenas séries, flexibilidade. E, portanto, fizemos um conjunto de equipamentos que permitiram fazer isto. Equipamentos que vendemos no estrangeiro. Isto conduziu a um processo de inovação permanente, é uma atitude que se criou, e a tecnologias e processos flexíveis e novos materiais. E depois fizemos tentámos fazer uma integração de competências em rede. As empresas, a Associação Empresarial, o Centro Tecnológico, o Centro de Formação Profissional e entidades do Sistema Científico e Tecnológico, e tentámos sempre ter uma atitude positiva e ser persistentes e coerentes nas políticas e na estratégia, porque sem persistência há sempre ciclos curtos, que dá uma sensação de euforia, porque alguma coisa correu bem naquele ciclo curto, naquele momento, mas depois não se mantém, não há, digamos, uma atitude de uma lógica persistente no tempo. E depois tentámos ser coerentes, porque quando se fala de mercados emergentes, por exemplo, isto no debate sobre se devemos abrir mais as nossas exportações a mercados emergentes ou menos, mais de proximidade ou mais extracomunitários, mais longe ou mais perto, nós temos um problema, é criarmos uma estrutura que permite responder a mercados de proximidade e a resposta rápida, pequenas séries e flexibilidade. Isto não é muito compatível, os argumentos da flexibilidade e da rapidez de resposta têm uma eficácia que é decrescente com a distância aos mercados. E, neste sentido, e tudo isto no sentido de criar confiança com o sistema científico, os atores, e sem isto é difícil criar uma atitude mobilizadora de quem está no setor empresarial ou numa economia. E depois, tudo isto a apontar caminhos para o futuro.
do novo plano estratégico que já fizemos e, portanto, nós dizemos ali uma graça, the shoes must go on, porque nós vamos persistir com a mesma coerência no caminho que tentámos fazer até agora. Vamos persistir aprofundando aquilo que achamos que são os ativos essenciais que aprendemos com a história, com o percurso que este setor teve. E pronto. Sobre o calçado é isto. Eu gostaria de fazer, se ainda tenho tempo, 3 notas no minuto. 3 notas no minuto. A primeira nota é esta. Gostava de falar um bocadinho das exportações portuguesas. Cresceram muito nos últimos tempos, o que é bom. Estão hoje ao nível de 40% do PIB, o que é muito bom. Muito longe ainda de valores adequados para uma economia com esta dimensão. Mas, enfim, é um percurso. É um caminho de esperança e que chama a atenção para a capacidade empreendedora das empresas portuguesas e a visão que tiveram de encontrar em mercados fora a sua capacidade de crescer. Todavia, eu chamava a atenção para a circunstância de desde 95 até agora, não ter havido uma alteração sensível no padrão de especialização das exportações portuguesas. Isto é, os setores principais que estão aqui, equipamentos e material elétrico azul em baixo, têm o mesmo peso que tinha nas exportações portuguesas que tinha em 1995. Tem menos um bocadinho. E, portanto, não estamos aqui a falar de nenhum setor tradicional. Estamos a falar de setores com algum sex appeal, que nos últimos tempos eram considerados como setores intensivos em tecnologia. Depois temos o material de transporte. Tem mais ou menos o mesmo peso que tinha na estrutura das exportações em 95. E por aí fora, o têxtil reduziu um bocadinho, ou reduziu muito, a verde, mas não se vê ali nenhuma mancha que indique um setor que neste período longo, de 95 até agora, tenha substituído esta redução do peso relativo dos têxteis por outros setores, repito, que tenham emergido como setores, enfim, que possam animar. Vou fechar. E depois, quanto à diversificação de mercados, eu gostava de fazer um comentário. Eu já fiz referência a isto. Enquanto que o setor de calçado em Portugal passou de 84% das exportações na União Europeia para 91%, aumentou, portanto, o peso das suas exportações na União Europeia, o país fez ao contrário. O país fez, do meu ponto de vista, bem, diversificou as exportações e passou a concentrar menos 11%, passou de 82% das exportações da União Europeia para 71%, menos 11%, portanto, para países extracomunitários. O ponto todo é que realmente neste processo de tentativa de diversificação, alguns mercados ricos da Europa perderam muito peso relativo na estrutura das exportações portuguesas, a favor de outros mercados muito importantes, com os quais temos até afetos e partilhamos interesses comuns, como a língua portuguesa e interesses de relações pessoais, como Angola, que tem um peso importante nas nossas exportações, e outros. E depois criamos um conjunto de setores que estão aqui identificados por grandes grupos, sendo que o setor de bens transacionáveis, fabrico manual, mão de obra intensivos, tem em Portugal um peso no VAB de 17%, enquanto que o peso destes mesmos setores intensivos em mão de obra nos países em vias de desenvolvimento é de 10%. E por aí fora. Portanto, se formos aos agregados de setores que estão ali agregados por razões objetivas, não há umas definições para isto, nós verificamos que temos um perfil de especialização que é um bocadinho diferente da imagem que temos. Eu penso, portanto, que este exercício que está aqui a ser feito hoje e este contrato que se vai fazer para o futuro não pode deixar de ter isto em conta, sob pena de ficarmos reféns de uma política industrial europeia que ignora que temos um nível, um grau de especialização, um tipo de especialização que é esta e que não é outra, diferente desta, e que está escrito como sendo, digamos assim, uma orientação estratégica para a Europa como um todo, para um conjunto de setores que Portugal não tem. Muito obrigado. Obrigado.